Você acompanha a partir deste momento o programa Mercado e Companhia, que tem por objetivo abordar assuntos da economia local, estadual, nacional e internacional de maneira prática e compreensível. Nesta edição, conto com a presença do professor mestre Darcy Pedro Tomás. Obrigado, professor, pela presença. Do professor mestre Anderson Toregiani, coordenador do curso de administração da Unicesumar, que estarão comigo debatendo sobre a atual situação do agronegócio na região de Maringá. No ar, a partir deste momento, o programa Mercado e Companhia. Fique conosco. Esta semana tivemos a grata notícia publicada no Diário do Norte do Paraná que o saldo da balança comercial de Maringá teve um novo recorde. Já estamos aí com um superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, fruto da expansão do agronegócio na região. E aí temos algumas preocupações, a discussão do agronegócio nos remete a uma série de questões que nós precisamos repensar dentro de um contexto econômico. Então nós trouxemos aqui o professor mestre, professor Darcy Pedro Tomás, economista na área de agronegócio, e o professor Anderson Toregiani, mestre, coordenador do curso de administração, que também tem um grande envolvimento com as pequenas empresas rurais, com as empresas que utilizam a cadeia produtiva do agronegócio. Dentre as preocupações, professor, que eu estive lendo na matéria, a primeira preocupação diz respeito ao contexto das exportações. Então, 87% dessa produção do agronegócio está concentrada na soja, na cana e no milho. E a outra preocupação é que 70% dos compradores desse produto são os asiáticos. A China com 54%, Coreia do Sul, Japão e Malásia. E aí vem a preocupação, numa possível instabilidade da Ásia, iremos sofrer consequências sérias na economia regional. Mas, por outro lado, ficamos felizes em perceber que o agronegócio vem avançando. E aí, nós o trouxemos aqui para nós discutirmos um pouco sobre essas questões do agronegócio. Então, professor, para a gente abrir essa discussão, como é que o senhor vê o agronegócio hoje na região do Paraná? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar presente de novo nesse programa importante. Com referência ao agronegócio no Paraná, nós sabemos que o Paraná hoje é um dos grandes celeiros do Brasil. O desenvolvimento tecnológico na nossa região estampa claramente isso. A própria notícia estampada aí que nós temos um saldo de balanço comercial positivo da nossa região espelha exatamente o que a gente está comentando. Bom, alguns motivos são importantes. Primeiro que nós somos grandes produtores, embora a concentração esteja na soja, milho e trigo, em maior concentração cana-de-açúcar, que isso se transforma em monoculturas e, consequentemente, cria alguns problemas sociais, porque reduz o número de pessoas que trabalham no campo, pessoas que deixam de viver da atividade no campo, mas, por outro lado, nós temos uma vantagem enorme. Qual é essa vantagem? Nós estamos cercados de grandes cooperativas, de grandes parques industriais relacionados a essas nossas grandes cooperativas, que concentram a comercialização dessa produção e acabam gerando essa exportação para os nossos compradores, que acabou sendo focado agora, que são os países asiáticos. Então nós temos
alguns aspectos bons e outros aspectos ruins. Quais são os aspectos bons? Nós temos compradores novos, porque os países asiáticos, eles passaram a comprar os nossos produtos, com exceção do Japão, que já compra há mais tempo. A China faz aí 10, 15 anos que fortaleceu a compra de nossos produtos, e os outros países de menor expressão também. Isso é um aspecto positivo. Como aspecto negativo, que nós podemos entender, é que nós concentramos as nossas exportações em poucos compradores ainda. E essa concentração das nossas exportações em poucos compradores podem gerar consequências negativas se esses compradores, de repente, entrarem numa crise econômica, como nós temos aí espelhado na Europa, no próprio Estados Unidos e nesses países em menor escala ainda. O Japão já teve algumas dificuldades, mas os outros ainda não estão claramente espelhando dificuldades. Mas se essas dificuldades aparecerem, que possivelmente elas podem até acontecer, nós então estaremos nas mãos de poucos países compradores. Professor, o senhor fala da questão de o Brasil ainda tem aquela imagem de ser o celeiro do mundo. Esse discurso de celeiro do mundo não estaria confinando, vamos dizer assim, o Brasil ao status de produtor de commodities, ao invés de industrializar o produto, de só nos tornarmos uma grande horta, vamos dizer assim, para o mundo, mas sem conseguirmos industrializar esses produtos? Professor, talvez o enfoque pode ser dado um pouco diferente. Veja, nós realmente somos grandes produtores. Isso é um aspecto importante porque espelha a característica de que nós estamos nos desenvolvendo tecnicamente. Então a tecnologia chegou no Brasil também e a produção está aumentando. Nós temos pesquisas evoluindo, a própria Embrapa mostra isso. Então a nossa produção está aumentando, isso é muito bom. Agora, o que falta para o Brasil é o investimento na industrialização dos nossos produtos internamente. Isso vem, digamos, de enfoque em relação à sua preocupação. Se nós não industrializarmos no país, nós estamos presos à definição do mercado internacional, porque a agricultura tem um aspecto específico. O produtor não consegue colocar preços. Quem acaba determinando os preços são os grandes compradores. Então nós estamos nas mãos dos preços das commodities, cuja sede está em Chicago. Então veja, os preços da soja, os preços do milho, o preço do algodão, principalmente o preço do açúcar. Hoje tem notícias no Brasil de que os canavieiros estão preocupados porque a margem de lucro é muito pequena e o preço está muito baixo. Então eles estão questionando a mudança, digamos, na própria produção do etanol. Então todos esses fatos acabam gerando dificuldades no curto prazo, talvez não, mas num prazo um pouco maior, com certeza nós vamos enfrentar esses problemas. Professor, eu posso dizer então que o desenvolvimento da agroindústria do Brasil passa pelo processo de educação também. Passa. Ok? Porque da forma como o senhor coloca, eu estive pensando aqui agora, onde estão os engenheiros de alimentos? Que vale eu produzir, ter muita produção de alimentos, mas não processar, né, esse alimento. Exatamente. Vender, né, a soja e comprar o farelo. É verdade. Vender a soja e comprar os nutrientes e comprar os produtos industrializados. Então, acho que pela forma como o senhor coloca, a profissionalização do campo passa, sobretudo, por um desenvolvimento da educação nas áreas do agronegócio. Verdade. Nós temos que investir na educação, investir no desenvolvimento da preparação das pessoas que trabalham no campo, porque o campo está se modernizando e está exigindo mão de obra especializada. Esse é um enfoque. Agora, o outro enfoque, junto com a preparação da mão de obra necessária, é o investimento na transformação dos produtos dentro do país. É isso que nós precisamos. Então, nós precisamos de recursos para esses investimentos.
esses recursos vêm ou vêm do governo ou vêm de grupos econômicos. Se esses recursos vêm do governo, nós temos com certeza dificuldades, porque nós sabemos que o cobertor brasileiro com referência ao investimento no agronegócio é curto. E se o investimento vier externo, nós sabemos que esse investimento externo virá para cá para buscar resultado, não vem para cá como benesse para o país. E esse investimento externo está ficando muito aflorado. Vejam, nós temos grandes empresas internacionais comprando quantidades enormes de terra no Brasil para investimento na produção de matéria-prima e industrialização. A industrialização no Brasil é boa? Embora nós tenhamos reclamações de que a carga tributária é alta e assim por diante, nós sabemos que a nossa mão de obra ainda é barata, nós sabemos que produzir aqui próximo da matéria-prima acaba ficando mais barato, e então nós vamos levar para a nossa pátria o produto acabado. Então, o resíduo, a sobra, a agressão à natureza fica aqui. Então, esse é o enfoque que nós precisamos trabalhar muito e realmente passa pela educação. Professor, o senhor faz algumas colocações a respeito que os produtores de cana estão denotando aí também essa semana, um movimento que eles vêm colocando que o governo está abandonando eles. Isso. Ou seja, a gente já teve alguns ciclos, lembrando aqui o pró-álcool, aí passaram mais de quase 2 décadas, os produtores de cana quase que abandonados, aí o governo voltou a investir, modestamente esse início de ano eles voltaram a fazer uma campanha, mas lá na agricultura, porque eles estão abandonando o quê? Na questão de desenvolvimento da cultura. Então, o que a gente vê, o senhor fala, ou seja, nós temos essa condição de sermos produtores. O grande problema nosso da infraestrutura eu produzo, então eu decido quando vender. Não, infelizmente não. Por quê? Porque nós não temos silos. Então, se a gente tivesse, aí entra a questão do governo, que ele deveria ter uma política econômica, uma política já de 20 anos atrás. Vamos tratar do tempo recente. Se há 20 anos atrás ele tivesse estabelecido que ele construiria um silo modesto aí de 50 toneladas em cada micro-região, quanto que a gente teria estocado hoje? Né? E daí vai melhorar essa condição de negociador, as cooperativas que você faz. Na Europa é muito trabalhada essa questão, mesmo com subsídio do governo. Verdade. Onde dá poder ao produtor de negociar o seu produto. Professor, eu acho que é isso, né, que a gente deveria tratar. Vamos a um breve comercial. Esse é um tema, né, o nosso próximo tema, nós vamos falar justamente dessas questões. Porque, pelos dados hoje, 30% da produção brasileira não saiu do campo ou estragou em algum armazém pelo país. Então, verdade. Né, fique conosco. No próximo bloco, voltamos, né, a discutir sobre o agronegócio e suas potencialidades e problemas enfrentados na região de Maringá, no Paraná. Fique conosco. Você que nos sintonizou agora, nós hoje no programa Mercado e Companhia estamos debatendo sobre as questões do agronegócio. O sucesso da região do Paraná na produção de soja, milho e cana, né, o superávit da balança comercial, mas da mesma forma os problemas, né, que advêm desse processo produtivo do agronegócio e a necessidade do agronegócio buscar novos patamares de industrialização. Convidamos o professor Darcy Pedro Tomás, professor mestre em engenharia de produção, que é economista e hoje atua, né, na Unicesumar e
especialista nessa área de agronegócio. Convidamos também o professor Anderson Torregiani, coordenador, mestre da área de administração, de gestão, também para dar a sua opinião acerca desse processo hoje de desenvolvimento do agronegócio. Pois bem, nós já informamos os dados, né, aqui no início do programa, sobre os grandes parceiros comerciais da região do Paraná, mais propriamente aqui da região de Maringá. Professor Anderson, hoje, né, as estatísticas dizem que 30% da produção, né, brasileira ou vai para o lixo, né, ou nem saiu da fazenda, ou apodreceu em algum galpão, em alguma unidade, vamos dizer assim, de abastecimento nas grandes cidades, ou se perdeu no meio da estrada, né? Professor, como é que o senhor vê essa questão, esses entraves logísticos do agronegócio hoje no Brasil, mais propriamente na região de Maringá? Bom, o nosso modelo de desenvolvimento econômico adotado lá na década de 60, ele foi um modelo de desenvolvimento todo baseado na questão do rodoviário. Sem a gente ponderar aqui, valorar, poderíamos dizer que é o pior modelo, porque é o modelo mais caro, certo? Falando da questão da industrialização, uma vez que a operacionalização é de pequenos volumes e de alto valor, de alto custo. Então, nós temos um problema de logística que o nosso ferroviário é sucateado. Vemos aí parcos investimentos nessa área e ferrovias que não tem fim. Ela tem começo, mas não tem fim, não chega em lugar nenhum. Aqui na nossa região, vagões que transportam cereais, onde a porta do vagão é tampada com um saco de lixo para não vazar, ou seja, vaza. Tem algumas regiões onde a população cata de saco, então não é pouca coisa. Aí vem aquele percentual de até 30% é desperdiçado da produção. Então a gente vê que nessa questão, volta aquela questão onde não dá para escapar disso, é uma política pública, o governo deveria entrar com a política, com um projeto de planejar para daqui 20 anos. Ou seja, se daqui 20 anos a gente tem uma malha ferroviária usável, ou seja, utilizável, que legal. Infelizmente, a parte da hidrovia do Brasil que seria navegável, estou falando de Rio Paraná, construímos nossas hidrelétricas e acabamos com a malha hidroviária. Ou seja, não dá para usar. Isso sem falar, professor, que em algumas regiões as pontes estão quase ao nível do rio. Né? Então, implantar uma malha, né, hidroviária hoje no país significa pelo menos destruir umas 30%, 40% das pontes que foram construídas. Aí, professor, que para espanto, eu tive na mão o projeto da hidrelétrica de Itaipu, que foi a primeira grande do Rio Paraná. Ou seja, se lá na década de 70, quando foi pensado do projeto, já tiver, peraí, aqui nós temos que cuidar disso. Aqui tem que manter navegável o rio. Então, cadê a eclusa? Tinha no projeto. Por que saiu do projeto? Mas vai custar mais tanto. Mas peraí, vai custar tanto mais, mas olha o custo-benefício disso. Quanto que isso? Imagina se hoje toda a produção, vamos ser modestos, do centro-sul do nosso país, ou seja, estou falando só do Mato Grosso do Sul, estivesse sendo escoado pelo Rio Paraná, quanto que a gente teria de redução de custos? Por baixo, 30%. Por baixo. Isso quer dizer o quê? Que poderiam ser 30% que estariam retornando lá para a produção e investimento para ser estocado. Entendeu? Então, a gente vê que se não tiver o governo entrando e montando um projeto em cima disso, e não adianta, aqui em Maringá tem esse modelo de desenvolvimento, o CODEM faz isso, está o Maringá 2030 sendo pensado,
Em 2000, nós fizemos o planejamento de Maringá, 2012, né? Aí, em 2007, já estavam, vamos fazer tudo de novo, porque já vencemos todas aquelas etapas. Pô, que legal! Então, a questão do planejamento, que a gente bate tanto aqui no programa, não tem como você fazer algo se não for planejando, botando no papel. Custa, mas a chance de sucesso aumenta N vezes. Então a gente vê, é uma perspectiva de futuro. Nós não queremos mais ser agricultor? Não, queremos sim, eu tenho pé vermelho. Ou seja, mas por que eu não vou construir uns silos lá e vamos nos unir aqui a cooperativa e vamos estocar? Será que se eu deixar de vender hoje, vendendo daqui 6 meses, eu não vou ganhar mais? Aproveitando essa abordagem, professor, eu pergunto ao professor Daci, o que é melhor para uma região? Indústrias ou fazendas? Professor, na prática nós entendemos que as duas coisas são necessárias. Então nós temos hoje, voltando um pouco aos argumentos do professor Anderson, nós temos hoje políticas públicas, ou o governo com propostas, por exemplo, linhas de crédito para financiamentos de silos em até 15 anos, com 3 ou 4 anos de carência, com juro baixo. Então são pontes ou são focos específicos que são trabalhados, mas nós precisamos tirar esses gargalos de uma maneira um pouco mais ampla. Então, voltando à sua pergunta especificamente, a produção precisa da industrialização. A produção precisa da transformação. A sociedade precisa da transformação, porque nós, consumidores, dependemos do produto acabado. Isso é importante. Não, as duas coisas são necessárias. Agora, a necessidade dessa atividade conjunta, ela tem que ter um plano exatamente para evitar que nós agridamos de uma maneira menor, ou que a agressão ao ambiente seja menor, para que se favoreça todas as partes. E essa agressão menor ao ambiente acaba se transformando em benefício, acaba se transformando em menor custo, acaba se transformando numa condição mais adequada para a própria sociedade, porque nós sabemos que no todo a sociedade vive problemas de infraestrutura, vive problemas de saúde, vive problemas de rodovias, vive problemas habitacionais, vive problemas educacionais. Agora, tudo isso faz parte de uma transformação comportamental. E é muito engraçado a gente perceber isso. Quando se fala em mudança, o homem é muito resistente. O homem espera tudo, mas ele não quer que as coisas aconteçam com ele. Com o vizinho pode, com ele não pode. Então, nós precisamos entender muito que a mudança tenha que ocorrer para com todos os meios, com todos os aspectos da sociedade. A educação é importante, é importantíssima, mas só a educação de sala de aula, como nós pensamos hoje, quando você fala de educação, você pensa em sala de aula. É muito pouco. A educação começa no berço. A educação começa no momento que a criança está sendo gerada e o planejamento dessa família para fazer com que essa criança se transforme num homem adulto digamos assim, um homem adulto e preparado para o mercado. Perfeito. Essa questão, essa colocação sobre indústria ou empresa rural, vamos dizer assim, me veio à mente em função do questionamento que hoje a renda do agronegócio não fica mais na região. Verdade. Então, se nós nos apropriarmos da ideia econômica, né, de Adam Smith, dos grandes pensadores da economia, existe uma evasão de renda nas regiões produtoras que é assustadora. Então, se nós pegarmos hoje as regiões que produzem soja, elas são responsáveis por boa parte do PIB da região. Sim. Mas o dinheiro da soja não fica nas cidades que produzem a soja. Ora, se a renda não fica, né, o filho da terra não ficará. Porque não tem renda, ela empobrece, a população empobrece cada vez mais. Então, a ideia de industrializar na região, de colocar a indústria próxima à produção, porque a indústria
fixa o homem na região. Exatamente. A indústria distribui a renda da colheita. E hoje não. Quem são os grandes donos, né, das propriedades? Eles moram no interior ou eles moram na capital? Eles moram no interior ou eles moram em outros países? Desnecessário dizer que a região, a terra vai produzir, mas o dinheiro não vai ficar na região. E isso gera pobreza e isso gera essa desertificação, né, das grandes áreas rurais do país. Bem, o assunto é polêmico, nós temos aí grandes discussões, debates a serem feitos. Então, aproveitando esse pouco tempo que nos resta, né, se é que é possível fazer um resumo, né, da situação do agronegócio hoje no país, né, vamos para nossas considerações finais. Professor Anderson, sua mensagem para o agronegócio sobre as perspectivas desse futuro. Bom, a gente sempre coloca aqui que é a hora de fazer, ou seja, você não tem que esperar acontecer, a gente tem que juntar, temos que levar essa discussão sim, para as cooperativas, para os nossos grupos, e a gente tem que planejar e executar. A melhor maneira de você fazer isso é sentando e entendendo o que é que está acontecendo. O governo tem as questões políticas envolvidas para ele poder tomar a decisão. Agora, fica claro que esse é o nosso perfil agropecuário, então a gente tem que, do agronegócio, então a gente tem que cuidar disso e temos que tirar os exemplos e adotar aí as medidas a serem boas para os nossos negócios. Obrigado, professor. Professor Darcy, suas considerações acerca desse processo, desse movimento de desenvolvimento do agronegócio? Bom, basicamente, na minha maneira de ver, nós precisamos eliminar os gargalos que existem em todas as etapas do agronegócio. E como é que nós vamos mudar ou eliminar esses gargalos? Transformando todo o processo produtivo, continuando a investir em tecnologia, modificando ou preparando a tecnologia ou os meios para receber a produção e, por fim, fazer com que essa produção chegue às mãos do consumidor de uma forma adequada, com o mercado forte, com o mercado especializado, com recursos gerados pela própria produção e que esses recursos permaneçam nos meios que foram gerados para que haja um desenvolvimento social. Obrigado, professor. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Lembrando a você que nos sintonizou agora, que o nosso programa vai ao ar aos domingos, às 19h30, e depois, a partir de segunda-feira, você também pode, né, acessar pela internet, né, o resumo do programa, né, e acompanhar o debate que foi feito aqui hoje. Desnecessário dizer que a discussão sobre o agronegócio não cabe ser discutida em apenas 15 minutos, 20 minutos de programa. O tema é extenso, o tema é polêmico, mas eu entendo da mesma forma que o governo tem que ficar atento. Não temos condições de dar subsídios para comprarmos tratores se nós não temos aonde armazenar. Não tem condições de darmos subsídios, né, ao agronegócio sem uma logística para distribuir. Mercado e Companhia fica por aqui e na próxima semana temas mais interessantes, temas mais polêmicos para você. Muito obrigado. Fique conosco.